tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Eu me chamo Jamara e você está aqui no Ateliê Baby Sementinha. A peça de hoje é uma bolsa tubo. Você vai aprender aqui a modelagem para você fazer em qualquer medida e tamanho. Aqui no canal tem vídeos novos toda semana, passo a passo gratuito, principalmente para você que é iniciante na costura criativa. Nós vamos fazer essa bolsa aqui super estilosa. Você vai aprender a fazer aqui esse círculo bem feito. Tem um bolso aqui atrás que eu coloquei, toda estilosa, com rebites. As medidas vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, foi a medida menor, então você vai aprender a fazer ela tranquilamente, certo? Aqui eu utilizei a minha argola menor para esse tamanho daqui, uma alça dourada. Se você já gostou dessa ideia, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e curtir esse vídeo, por favor, comentar aqui embaixo. Te convido a vir participar do nosso grupo Cantinho Baby Sementinha, que é super legal. Lá tem vários moldes disponíveis gratuitamente para você. Quero pedir desculpas pelo atraso desse vídeo e também porque eu não pude, meu celular tá cheio e não deu pra te mostrar alguns passo a passos aqui. Mas aos pouquinhos eu vou te dizer como foi que eu fiz, certo? E eu espero muito que você goste do vídeo, então vamos comigo? Primeiramente você vai escolher algo que seja redondo e o tamanho que você quer da sua lateral. Você vai iniciar com sua lateral. Eu aqui, ó, eu clipei aqui, eu utilizei aqui esse pires. E ele tem 46 centímetros e meio. E aí eu medi e cortei as minhas duas partes principais. Também eu vou cortar a parte do forro, para poder ficar igual. E para saber o tamanho exato, primeiro eu medi o meu círculo, certo? E aqui você vai fazer de que forma? Depois que você separou o círculo que você vai querer, você vai pegar. Eu costumo colocar aqui 4 centímetros a menos da largura. No caso aqui deu 46,5, então eu coloquei aqui 42,5. E aqui, essa altura aqui, que é justamente a que vai ficar o zíper, que é justamente que vai enrolar o teu círculo, você tem que medir isso aqui 2 centímetros a menos, certo? Então aqui tem o círculo de 46 centímetros e meio, aqui tem 42,5 e aqui tem 44,5, que é 46,5 menos 2 centímetros, ok? Então dessa forma você pode fazer qualquer tipo de bolsa tubinho. O meu zíper é de número 5, certo? Então aqui, você vai cortar tanto no tecido principal quanto no forro, certo? Esse aqui é o meu tecido principal. Eu ainda vou cortar a mesma medida no meu tecido de forro, ok? O que é que eu fiz? Eu medi o meio, fiz um pique no meio, certo? E aqui, daqui pra cá, eu medi 10 centímetros. E daqui desse cantinho pra cá, eu também medi 10 centímetros. Por quê? Porque vai ser justamente a parte do detalhe que eu vou colocar aqui, certo? Atenção, se seu tecido tiver sentido, no caso, o meu tanto faz, certo? Para ele ficar em pé. Se o seu desenho tiver sentido aqui em pé e aqui em pé, certo? Ou seja, você vai ter que fazer uma emenda no meio, se o seu tecido tiver sentido, ok? Então, aqui, 10 centímetros daqui pra cá, 10 centímetros daqui pra cá, porque vai ser a medida que eu vou cortar para o detalhe aqui da minha ondinha. Eu vou fazer assim, vou fazer esse detalhe assim e assim. Aí vai a seu critério, você pode fazer qualquer detalhe, ou um círculo mesmo, também pode ser, certo? Um detalhe aqui assim. Mas o importante é que, como esse aqui é branco,
E então eu gosto de colocar sempre escuro aqui embaixo, que é para poder, para não sujar a parte de baixo da bolsa. Meio da minha peça, aqui. Meio da minha peça. Então, eu medi novamente o meio. A minha frente tá virada pra cima, essa minha parte do verniz. Então, eu peguei aqui, ó. Essa é a parte da união. Eu arredondei aqui e arredondei pra cá também, certo? E aí, quando eu abri, ficou assim. Ok? Então, o meio do pique que eu fiz aqui com o meio daqui, ó. Então, ele ficou por igual, certo? O que acontece? Vou passar uma costura em toda a volta, certo? Unindo essa parte daqui, ok? Posso colocar o dupla face? Posso colocar dupla face, é até melhor. Vou colocar dupla face aqui, pra ele prender bem, e depois eu venho com a costurinha aqui. E depois eu coloco os rebites, ok? Então, aqui coloquei dupla face, agora eu vou tirar os... E colar na parte onde eu vou costurar. Tirei, agora eu vou medir aqui o meio daqui e vou colar pra ficar por igual. Medindo pique com pique aqui, ó, pra ficar por igual. Desse lado também. Agora eu vou passar a costurinha aqui, certo? Em toda a volta. Posso colocar um ponto decorativo? Posso, certo? Mas aqui, no caso, como eu vou colocar os rebites, então, o que vai chamar a atenção vai ser o rebite. Então, eu vou passar uma costura reta mesmo. Vamos comigo?
Colocando aqui o clipe para você entender melhor. Aí aqui, ó, tá a ponta aqui. O que é que eu costumo fazer? Eu coloco aqui pra baixo, ó. Vou colocar essa ponta que já tá dobrada aqui, vou colocar ela pra trás, pra baixo. Então, que vai dar o acabamento, ó, aqui, ó. Não posso mostrar aqui, e ele vai ficar exatamente assim, certo? Botei aqui pra baixo, e aí eu vou passar uma costurinha aqui. Pra fixar bem, uma aqui na ponta e a outra aqui também, pra fixar melhor. Eu, no caso, eu vou dar 2 costuras. Aqui nessa outra ponta, o que é que eu vou fazer? Vou fazer da mesma forma. Como eu dobrei aqui, ó, no meio. Como eu dobrei aqui no meio, ó, dobrei aqui, certo? Aí, agora eu vou botar essa parte daqui, voltar pra baixo, pra dar o acabamento nessa ponta. E ele vai ficar todo retinho aqui, assim, ó. E aí, eu vou costurar, começar daqui até lá na ponta. E dar uma outra costura também pra fixar bem esse meu bolso. Passei 2 costuras aqui, certo? No meu viés. A primeira aqui e a outra aqui. Agora, eu vou passar 2 costurinhas na lateral. O meu bolso aqui, ó, ficou no meio dessa minha alça. Ou seja, a minha costura aqui, que vai dar um acabamento nessa lateral. Aqui, eu vou colocar logo a minha meia argola e vou dobrar aqui assim, ó. Vou dobrar ela. E aqui eu vou dobrar pra dentro aqui. Deixando ela assim pra aqui pra dentro, certo? E aí, eu vou passar a costura exatamente, ó. Passar a costura aqui e aqui. Aqui, ó, fiz uma costura bem próxima à minha argola. Uma costura aqui. Aí, agora eu vou fazer uma costura. Vou passar a costura aqui nessa lateral e nessa aqui também. Vou fazer isso na outra ponta, certo? Estamos fazendo a parte de trás da bolsa. Vou passar aqui, colocar um pedaço de papel aqui, pra não grudar. Pra ficar igual com esse outro aqui. E vou passar a costura. Você vê que ele já colou aqui, ó. Eu tenho que descosturar aqui um pouco pra colocar essa alça aqui dentro. Vou tirar aqui, mais ou menos,
4 dedos, 3 dedos. Vou tirar aqui um pedaço aqui e um pedaço aqui. Por quê? Porque vai me servir para colocar o detalhezinho para colocar outra alça. A alça maior, transversal, se puder. Tirei 5 centímetros de cada dessas duas alças para colocar, para servir como puxador da minha lateral da bolsa. Eu vou ter que costurar até o final. Por quê? Para dar reforço nessa alça. Eu vou ter que costurar aqui até o final. Tem que descosturar mais até o final. E depois eu passo a costura em cima, ok? Costurei até o final, certo? E aí eu vou passar a costura aqui novamente, certo? Passei a costura aqui também, nesse outro. E aí eu vou passar a costura aqui, ok? E ele vai ficar assim. Essa parte vai ficar embutida, porque aí eu vou colocar os detalhes do rebite aqui. E essa minha parte da frente. O meio da minha peça aqui, eu vou colocar bem aqui minha etiqueta, certo? Agora eu vou colocar o vivo. Para colocar o vivo, eu vou colocar o meu no ponto máximo. Peguei um pedaço de sintético do meu verniz preto, vou colocar aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o meio, vou posicionar para dar acabamento nesse vivo. Aqui, ó. Vou botar ele no meio e vou encaixar ali, certo? Encaixei. Aí eu vou costurar no meu ponto máximo, certo? E a minha agulha tá bem próxima do vivo. Olha, tá bem próxima do vivo, certo? E aí, eu vou parando, vou dobrando, ó. Tá vendo aqui, ó? Rente, certo? Costura uma vez, dobra. Costura, dobra. Se fosse menor, esse círculo tinha mais dificuldade. Mas como esse círculo é círculo grande, então, eu achei super fácil costurar ele. Vou fazer isso nos meus dois círculos principais, certo?
E vamos passar uma costura aqui em cima, certo? Aqui. Não esqueça do retrocesso novamente. E agora tiro os excessos. Vou fazer isso também no outro. Ok, fazer isso também no outro. E ele fica bem certinho, ó. Ó o círculo que ficou, que se formou. Bem certinho, ok? Ficou assim os círculos, certo? Bem redondinhos. Agora é o momento da gente colocar o zíper. Porque o zíper eu já coloquei os 2 cursores, certo? Agora eu vou posicionar ele aqui. E utilizando o meu calcador de zíper, eu vou colocar bem rente mesmo. Vou costurar bem rente. Aqui, ó, coloquei os rebites, certo? Rebite aqui, olha. Ok, minha etiqueta aqui no meio. Aqui os rebites eu coloquei aqui de 5 em 5 centímetros. Coloquei um aqui no meio. Aqui 5 centímetros, mais 5, 5 e 5. Certo? Eu não coloquei muito pra cá, porque aqui ainda vai vir a costura. Então, vai ficar mais ou menos aqui assim, certo? Mas é opcional, você bota se você quiser. E aí, aqui, também coloquei esses 2. E aqui na alça, ok? E aí, ficou assim. Coloquei os cursores, mas eu vou ter que tirar. Porque eu vou ter que fechar aqui. Eu vou fechar, passar esse zíper pro lado de cá, certo? E vou ter que rebater essa costura. Tirei os meus cursores, certo? Porque eu vou rebater essa costura bem aqui, certo? E aqui, e esse lado aqui, eu vou fazer de seguinte forma. Botei ele aqui, certo? Virado pra baixo, o zíper, a cremalheira do zíper virado pra baixo. Então, frente com frente da minha peça. E vou passar uma costura aqui, certo? E depois eu vou rebater essa parte também, esse lado daqui. Rebater esse e esse aqui. E aí sim, eu vou colocar os cursores, certo? Então, ficou assim, já rebati as costuras, certo? De um lado e aqui do outro. Agora, eu vou colocar os 2 cursores, um de um lado, outro do outro. Vou colocar ele do avesso, certo? Porque agora, depois, nós vamos colocar as laterais, certo? Lembra daquela parte da alça que a gente recortou? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos costurar, fazer 2 costurinhas aqui e aqui, certo? Para depois colocar a argola. Então, aqui eu costurei, certo? E agora, eu vou colocar eles aqui, com essa parte da dobra, vou colocar ela pra dentro, certo? Unindo as duas. Como eu já havia colocado uma fita dupla face, então, não vai ter muito problema aqui, ó. E aí, eu vou passar uma costura aqui, bem pertinho dessa meia argola, certo? E vou colocar lá. E aí, eu vou pegar a outra. Vou passar a costura aqui, certo? É bem próximo. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte. Ó. Não preciso colocar o papel, nem óleo, nem nada. Porque ele não vai bater. Coloco a minha argola pro lado da minha máquina. Meu ponto tá no 3,5. E aí, eu coloco bem próximo. Levanto o meu calcador mais um pouco aqui. Certo? Ó. Aqui, a minha agulha, ele não vai bater na minha argola tá aqui, ó. Minha argola tá aqui. Ele vai bater próximo, certo? Mas, de qualquer forma, você bota mais devagar, pra ir bem devagar mesmo. Ó. Você dá um retrocesso no começo. E vai. E aí, ele não bate.
vendo? Dá um retrocesso no final. E tira. Ó, e ficou assim, certo? Bem próximo mesmo à costura. E aqui nós vamos colocar na lateral da bolsa. Coloquei os meus 2 cursores, certo? Agora é hora de fechar os círculos, certo? Começando com a marcação que a gente fez aqui do meio, certo? Não esqueça daqui de colocar os puxadores. Vou colocar um puxador aqui, assim no caso, pra dentro, né? Puxador aqui, certo? E do outro lado também. Como é que eu vou fazer? O meio dessa emenda aqui, ó, do vivo, tá aqui, ó, a parte do verniz. Então, o meio dela eu vou colocar como essa parte de baixo aqui. Meio, certo? Desse meu verniz, o meio dele tá aqui. Então, ele pra cá. Então, eu vou clipar em toda a volta, abrindo, ó. Ó. Com calma que vai dar certo, tá? Não tem erro. Ó, e ficou assim, certo? Lembrando que aqui em cima eu vou colocar um dos puxadores. Vou pegar o puxador. Colocar aqui pra dentro. Perto do zíper. Certo? Aí eu coloquei pra dentro e vou passar a costura aqui. A costura vai ser feita com pé de vivo, certo? E eu vou fazer isso também no outro lado. Você vai ter um pouco de dificuldade, mas você consegue, certo? Então, eu vou tirar aqui e vou iniciar por aqui. Eu vou iniciar o meu ponto máximo, vou iniciar embaixo, certo? E vou tirando os clipes aos poucos, para poder fazer essa costura. E aqui eu costurei, certo? Eu costurei aqui. Exatamente, a costura vai ser onde você costurou o vivo. Exatamente, certo? Em cima. Nesse lado de cá aqui, ó. Vai ser exatamente aqui em cima, na mesma costura que você havia feito antes, do vivo, certo? Então, costurei toda a volta. Agora, eu vou fazer isso no forro, certo? Vou colocar o círculo no forro. Só que o forro vai ter uma aberturinha aqui do zíper, justamente a parte do zíper. E aí, é o que nós vamos emendar aqui, certo? Então, aqui, ó, nessa parte de 44,5, aqui, 42,5 aqui, 42,5. Então, fiz o pique aqui no meio, certo? E o pique também no meio do meu círculo do forro. E aí, eu vou pegar frente com frente, vou marcar, vou clipar pra fazer o círculozinho. E vai sobrar uma emendazinha onde nós vamos colocar na parte do zíper. Aí, aqui, ó, vai sobrar mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, entre um e outro. O que é que você vai fazer? Você vai dobrar meio centímetro pra cá, certo? Meio centímetro. E meio centímetro pra cá também. E aí, você vai costurar toda a volta o círculo, certo? Meio centímetro pra cá e meio centímetro pra cá, certo? Por quê? Porque quando a gente for colocar quando a gente for colocar na parte principal, isso aqui vai estar embutido, certo? Virar do avesso, certo? E aqui, ó, as pontinhas eu vou colocar, fazer uma dobra de meio centímetro, aqui. Então, aqui, utilizando o calcador de teflon, aí eu pico com pico, certo? E vou costurar. Meu ponto tá normal, certo? 2,5, a largura do meu ponto, normal mesmo, certo? Tem que ser como se fosse estivesse costurando com o vivo, certo?
pra bater certinho. E aí eu vou dobrando aqui, ó. Dá mais ou menos meio centímetro de margem. Ó, aí eu vou puxando pra cá. Pra bater certinho, tá? Ajeitei aqui os cantinhos do forro, já desvirei o meu forro. Ficou com abertura aqui, certo? Agora eu vou pegar essa minha parte principal, colocar dentro desse forro aqui, avesso com avesso. Aqui, ó, nós vamos fazer uma costura exatamente aqui. Colocar isso aqui, essa parte daqui pra trás. E nós vamos fazer uma costura aqui no meio, aqui. E durante toda a parte aqui do zíper. Então, nós vamos fazer a costura aqui, ó, certo? Aqui do outro lado também. E vai estar pronta a bolsa. E depois vai ficar faltando a alça, certo? Essa alcinha daqui, que é também muito simples, muito fácil de fazer. Para a alça, o que foi que eu fiz? Eu marquei aqui 5 centímetros, e fiz um risco aqui no meio. Aí, o que é que você vai fazer? Aqui, eu vou dobrar as pontas 1 centímetro, certo? E vou colar. Eu vou utilizar aqui a cola, essa cola de contato aqui, da Tec Bond. Eu utilizei nessa, muito boa. E aí, eu vou passar a cola e vou esperar secar 5 minutos, porque ela demora um pouco para secar. Então, eu vou passar aqui, ó. Tem que passar nos dois lados, certo? No lado que vai, no primeiro, nesse lado que vai dobrar e no outro lado, para poder ele aderir bem, certo? E aí, você vai deixar secar uns 5 minutos, mais ou menos, que é o tempo de secagem dele. E aí, eu vou colar. Eu vou fazer isso na outra ponta também, certo? A ponta tem que dar mais ou menos 1 centímetro, certo? Por quê? Porque, como eu estou lidando com a máquina doméstica, eu achei melhor assim. Porque, olha, ele fica embutido, ó. Certo? A alcinha, ele fica pra dentro, certo? Dessa forma, eu achei menos agressivo pra minha máquina doméstica. Se você tem industrial, você faça da maneira normal mesmo, que é dobrar de novo e depois dobrar de novo para dar um acabamento na tua peça na bolsa, certo? Como eu tô utilizando aqui a máquina doméstica e teve uma bolsa que eu não consegui fechar porque ela ficou muito grossa, então eu sugiro você fazer isso na sua alça, certo? Se você está trabalhando com a máquina doméstica como eu, certo? E aí eu vou esperar secar e vou colar as pontas. Depois que eu colei as pontas, eu vou dobrar até o risco no meio, do outro lado também, e vou passar cola também e vou colar no meio.